Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso sobre os primeiros passos do SketchUp. No primeiro vídeo, nós aprendemos a fazer uma setagem bem básica da nossa interface. A gente acrescentou algumas barras de ferramentas que vocês estão vendo aqui em cima. A gente inseriu essa barra de ferramenta na lateral que tem os nossos principais comandos do SketchUp. E nós temos aqui a nossa bandeja padrão, ou Default Tray, onde a gente tem também alguns recursos muito importantes. Então agora é o momento que a gente tem que parar com calma e entender exatamente o que a gente pode fazer com o SketchUp. Para abrir um arquivo, basta que vocês venham em File. Vocês devem estar reparando que aqui em File é onde a gente abre arquivos, começa um arquivo novo, salva o que a gente está fazendo, importa de outros programas, exporta para outros programas, imprime, enfim, sai do SketchUp. A gente tem aqui vários recursos importantes que estão aqui em File. Eu vou clicar então em File, Open, e eu vou abrir o exercício 1, que é, na verdade, um modelo 3D bem abstrato, bem simples, só para a gente começar a dar realmente os nossos primeiros passos aqui no SketchUp. Como é que eu quero reproduzir esse modelo? Na verdade, antes de colocar a mão na massa, vocês devem estar reparando que eu estou olhando esse modelo de vários ângulos. Eu estou me aproximando dele em alguns momentos, girando, olhando ele por trás, olhando ele aqui por baixo. Como que a gente faz isso de uma maneira rápida? A gente vai usar muito o scroll do mouse, que é o botãozinho do meio do mouse. Então, o que o scroll faz? Quando eu rolo ele para frente ou para trás, ele dá o zoom in, zoom out, aproxima, né, ou afasta, e obviamente isso depende de onde o meu cursor está. Ok? Se eu pegar o scroll e em vez de rolar, eu apertar, né, pressionar e movimentar o meu mouse, olha o que vai acontecer. Eu vou olhar o meu modelo de qualquer ângulo que eu queira, né, de cima, de baixo, de um lado, de outro, como eu preferir, e isso obviamente vai ser muito importante para o nosso fluxo de trabalho. E um último truque é o seguinte: se eu pressionar o scroll novamente e segurar a tecla Shift, eu vou usar o Pan, que é basicamente eu estou andando de um lado para o outro aqui na minha cena, né? Eu consigo visualizar, né, melhor o meu modelo. Eu não estou necessariamente movimentando nada, estou movimentando a minha visualização. Então, o scroll do mouse, como vocês repararam, vai ser um botão muito importante para vocês dominarem. O que mais a gente precisa para desenvolver esse modelo? Bom, eu vou precisar desenhar algumas partes dele, obviamente, e fazer algumas transformações. Quando a gente quer fazer algum desenho, a gente vai explorar essa área aqui da nossa barra de ferramentas, onde eu tenho, por exemplo, a ferramenta Line, que é basicamente onde a gente faz linhas, né, bem simples. Uma coisa bem importante para vocês repararem é o seguinte: quando a gente faz qualquer tipo de objeto aqui no SketchUp, esse objeto ele se referencia a um sistema de coordenadas baseado nesses três eixos, que aqui no SketchUp é o eixo azul, o verde e o vermelho, como se fosse um X, Y, Z que a gente tem em outros programas de computação gráfica. Então, no momento que eu faço uma linha, essa linha, por exemplo, ela pode acompanhar o eixo vermelho e isso é indicado com a cor vermelha. Ela pode também acompanhar o eixo verde, então está sendo indicado novamente, e ela pode acompanhar também, ó, no eixo azul. Inclusive aparece uma mensagem dizendo On Blue Axis quando a gente faz isso, assim como nos outros eixos também essa informação aparece para a gente. Então, tudo que a gente desenha está relacionado a esses eixos, inclusive o retângulo, que é a ferramenta que a gente vai usar mais. Para fazer um retângulo, basta clicar no comando, clico aqui em dois pontos, está feito aqui o retângulo. Ok? Uma outra ferramenta importante para esse exercício é o nosso Push-Pull, botãozinho que fica aqui embaixo, junto com comandos de movimentação, rotação, né, escala e tudo mais. O Push-Pull ele serve basicamente para a gente criar volumes. Então, se eu fiz retângulos e eu vou lá agora com Push-Pull, ele vai basicamente criar um volume a partir desses retângulos. Quando a gente não quer nenhum objeto aqui no nosso cenário, a gente pode simplesmente selecionar e apagar. A gente vai ver alguns truques também para fazer seleções de forma mais rápida, mas vamos começar já a fazer aqui o nosso modelo, para a gente já ter ele encaminhado antes do nosso próximo vídeo. Então, vejam que eu tenho aqui dois volumes que se encontram e tenho aqui uma série de, né, elementos que foram adicionados ou subtraídos. Então, na verdade, antes de eu fazer esse modelo em 3D, eu vou pensar ele de forma bidimensional. Muitas vezes é o caminho mais fácil para se fazer um modelo aqui no SketchUp. Então, eu venho aqui na minha ferramenta retângulo, aciono ela, clico aqui em qualquer ponto,
eu não preciso deixar o mouse pressionado, basta que eu clique e solte, e aqui eu vou clicar novamente e soltar, então é sempre com cliques únicos. Tá? Fiz o meu primeiro retângulo. Eu vou agora fazer um segundo retângulo e eu quero que ele meio que entre dentro desse retângulo que eu fiz, para ser o meu segundo volume. Então, ele vai vir mais ou menos até aqui. Não se preocupem se a proporção ficar um pouco diferente, isso não é muito o propósito desse vídeo. E uma coisa interessante é que quando a gente faz isso, os retângulos eles automaticamente se conectam. Isso é uma coisa bem legal do SketchUp. Né? Então, em vez deles permanecerem como os retângulos separados, eles agora vão ser uma coisa única. E basta que eu apague essas linhas aqui, né? Que eu consigo levantar tudo isso de uma vez só. Como é que eu apago essas linhas? Uma opção é a gente selecionar elas. Como é que a gente seleciona qualquer coisa no SketchUp? Comando Select, que é a barra de espaço. Na verdade, o Select é um comando muito importante, porque muitas vezes ele serve para a gente cancelar coisas que a gente esteja fazendo. Então, é bastante importante que vocês memorizem o atalho, que é a barra de espaço. Tá? Então, eu clico aqui, aperto Delete, clico aqui, aperto Delete. Outra maneira de apagar seria vir aqui na borrachinha, Eraser, clico aqui direto, ele já apaga diretamente, e clico aqui, ele também já apaga. Então, eu já tenho aqui a minha forma bidimensional básica que vai gerar esse volume. O próximo passo é usar a ferramenta Push Pull, que eu já apresentei para vocês, e ela é bem simples. A gente pode, na verdade, ou fazer primeiro a seleção do que a gente quer usar o Push Pull, e depois efetuar aqui o comando, ou, na verdade, eu nem preciso selecionar nada. Eu posso ir direto aqui no meu Push Pull, e quando ele passa aqui em cima dessa superfície, ele detecta, eu clico uma vez, solto e indico aqui a altura. Eu estou fazendo no olhômetro, então não vou me preocupar com medidas exatas por enquanto. Vou colocar isso aqui com qualquer altura. Um recurso bem interessante do próprio Push Pull é o seguinte, ó, uma vez que eu cheguei nesse volume, eu posso usar o próprio Push Pull para começar a tentar editar um pouco, né, a minha forma, né, de forma que fique um pouco mais próxima das proporções aqui da nossa referência, mas como eu comentei com vocês, isso não é tão importante para esse exercício. Para terminar esse primeiro exercício, na verdade, é bem simples. Eu vou continuar usando as minhas ferramentas retângulo e Push Pull para fazer essas subtrações e adições volumétricas que ainda ficaram faltando. Então, eu vou começar fazendo um retângulo nessa superfície lateral. Basta que eu acione o comando retângulo e passe o cursor nessa superfície, que automaticamente o SketchUp vai detectar que eu quero criar um retângulo bem aqui em cima. Esse é um recurso bem legal do SketchUp. Vou fazer um retângulo com qualquer tamanho. E em seguida, eu vou no meu Push Pull e basta que eu clique uma vez nessa face, indique que eu quero ir para dentro da superfície e clico novamente. E eu tenho aqui essa subtração volumétrica feita a partir de um retângulo. Para fazer uma outra subtração, por exemplo, essa que eu tenho desse outro lado, eu vou novamente usar o retângulo, clico em qualquer ponto, indico até onde eu quero ir, e novamente eu vou usar o Push Pull. Um truque que a gente pode aproveitar nesse momento é o seguinte: se eu aciono o comando Push Pull e dou um duplo clique nessa superfície, ele vai basicamente repetir essa mesma distância que foi usada no Push Pull anterior. Então, essa é uma dica bem valiosa que pode acelerar o nosso fluxo de trabalho em algumas situações. Para fazer essa subtração desse círculo, eu vou agora usar então o comando que é o nosso Circle. Clico nessa superfície, indico o tamanho do círculo que eu quero, e novamente, se eu quiser fazer o Push-Pull com a mesma profundidade, eu clico no comando e dou um duplo clique. Pronto, eu já tenho essas 3 subtrações volumétricas. O que falta para a gente terminar esse modelo é basicamente criar um retângulo agora aqui em cima. Eu vou novamente usar aqui o Push-Pull, clico, indico a direção, clico novamente, está feito aqui o nosso primeiro exercício. É claro que a proporção não ficou exatamente igual, não era muito o propósito desse vídeo, mas se vocês quiserem tentar deixar as proporções realmente muito semelhantes, basta que vocês com o próprio Push-Pull façam algumas operações. Eu posso clicar nessa face, trazer ela mais para um lado, clico aqui nessa face, ando um pouquinho com ela, jogo para um lado, jogo para o outro. Enfim, se vocês quiserem realmente aproximar todas essas proporções
né, de uma forma um pouco mais interessante, basta que vocês usem o próprio push-pull e talvez em algumas situações vocês vão precisar também usar o comando de movimentação, mas ele vai funcionar numa boa. O que eu quero agora fazer é começar um segundo exercício, que já é um exercício um pouquinho mais concreto. Esse exercício aqui foi muito abstrato, onde a gente vai aprender novos recursos do SketchUp. Então eu gostaria que vocês novamente fossem em File Open. Caso vocês queiram salvar isso que vocês fizeram, basta vocês clicarem em File Save As, eu não vou salvar nada. E eu vou abrir aqui o nosso exercício 2. Como eu falei, eu não quero salvar isso que eu fiz. E agora é realmente um modelo um pouquinho mais concreto, já é uma casa. Tem aqui uma portinha, tem aqui uma escada, uma janela. Mas reparem também que as proporções aqui não são proporções muito realistas. Não, a gente ainda não vai trabalhar com medidas, a gente ainda vai se preocupar principalmente com a sequência de comandos. E se a proporção ficar um pouquinho diferente, não tem problema. Então, como é que eu vou fazer esse modelo? Primeiro, eu vou novamente começar a partir de um retângulo. Então, aciono o comando retângulo, clico em qualquer ponto. Vou fazer um retângulo no olhômetro, eu ainda não estou preocupado com medidas. Então, ok, acho que ficou parecido. E nesse caso, eu posso vir direto aqui em Push-Pull e já indicar a altura, né, dessa extrusão volumétrica que eu estou fazendo. E eu vou chegar nesse ponto aqui. Ok. O que eu tenho que fazer aqui, que talvez seja um pouco complicado, é o telhado. E reparem que, obviamente, para fazer um telhado, eu preciso dessa linha que fica mais no alto, né, que é a cumieira do telhado, né, esses dois pontos que conectam uma linha lá no alto. Para eu fazer essa cumieira, eu preciso de uma linha, então, aqui bem no meio. Então, eu vou no meu comando Line, clico, e aí eu quero que vocês reparem em recursos bem interessantes do SketchUp, que são os snaps, né? A gente tem, na verdade, snaps em vários programas de computação gráfica, no AutoCAD, Illustrator, 3D Max. Agora, os snaps do SketchUp são muito inteligentes, eles são muito precisos. Então, quando a gente passa o cursor em cima da nossa superfície, ele vai indicando alguns pontos estratégicos, como esse endpoint, como esse midpoint, que é o ponto do meio. Enfim, ele vai indicando para a gente, não só ele indica o ponto, mas também extensões dos pontos. Eu vou clicar nesse ponto mediano, midpoint, clico uma vez, solto, indico que eu quero conectar com o ponto mediano do outro lado, clico novamente, eu tenho aqui a linha da minha cumieira. O próximo passo seria levantar essa linha para que ela fique lá no alto. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que usar a minha ferramenta Move, de movimentação. Agora, é bem importante que antes que a gente use o Move, a gente faça a seleção do que a gente quer mover. Então, eu estou com o meu comando de seleção ligado, eu seleciono essa linha, depois eu vou aqui no comando Move, e aqui eu posso clicar em qualquer ponto, eu vou clicar nesse pontinho aqui, e vou indicar que eu quero levantar isso. A gente tem que tomar bastante cuidado nesse processo, porque a gente corre o risco, eu vou fazer aqui novamente a linha do meio, vou até o outro lado, seleciono, a gente corre o risco de sair do eixo, né, de eu levantar e ele não acompanhar o eixo azul. Então, muito importante que vocês verifiquem que essa movimentação está acompanhando o eixo azul, ele indica isso. Caso vocês queiram mais segurança nesse processo, a gente tem duas opções. A gente pode segurar a tecla Shift, que realmente vai obrigar, né, essa movimentação ser ao longo do eixo azul, na vertical, ou a gente pode também apertar a setinha para cima. Isso também vai travar a nossa movimentação somente nessa direção. Então, eu vou travar a minha movimentação e vou escolher aqui qualquer ponto que eu considere legal. E eu quero agora fazer inicialmente a escada, lembrando que nós não estamos ainda muito preocupados com precisão absoluta, medidas, etc. Para fazer a escada, eu vou basicamente fazer um retângulo nessa superfície frontal, que vai ser a altura total da minha escada. E o que eu quero agora fazer, após ter feito esse retângulo, é dividir o meio dele. Então, eu vou usar o comando linha, ligando o ponto midpoint, né, o ponto mediano de um lado, até o ponto mediano do outro. Ok? Então, eu tenho aqui 2 degraus. Eu quero agora usar a minha ferramenta Push-Pull para puxar esses degraus para fora. Então, vou fazer também no olhômetro. Ok? Primeiro degrau puxado. Segundo degrau, eu vou aproveitar o mesmo push-pull. E, nesse caso, se a gente quiser um pouquinho de precisão, o que a gente pode fazer
é, no meio dessa movimentação, pegar como referência o nosso midpoint do degrau de baixo. Então, pelo menos, esse degrau vai ter metade do tamanho do degrau inferior. Basta que nessa movimentação a gente indique, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor, que eu estou andando até esse midpoint. Tá? Então, essa é uma dica já importante no uso do push-pull. A gente pode sempre referenciar o uso do push-pull a outros pontos que estejam em outros lugares do nosso SketchUp. Eu vou precisar também agora, depois que eu fiz já esses 2 degraus, puxar esse degrau um pouquinho mais para a esquerda. Eu posso aqui, basicamente, usar o duplo clique. Se eu der um duplo clique aqui, ele vai usar a mesma distância do push-pull anterior, que foi justamente essa aqui. Essa linha que sobrou, eu posso apagar usando o comando Erase. Então, vou clicar aqui para apagar. E está feita aqui a minha escadinha. Eu quero agora fazer essa porta. Então, eu vou usar aqui o meu retângulo novamente. Vou clicar aqui em qualquer lugar. Vou indicar que eu quero crescer com essa porta para cá. Então, fiz um retângulo, normalmente. E depois, com o Push-Pull, eu vou clicar nesse retângulo e indicar que eu quero levar essa porta aqui um pouco para dentro. Quero agora fazer essa janela, que ela vira, né, em relação aqui à casa, ela vai acompanhando a forma da casa. E para não fazer ela de qualquer forma, eu vou pelo menos tentar alinhar a parte de cima com a parte de cima da porta. E aí eu posso usar um recurso bem legal do SketchUp, que é o seguinte: eu vou basicamente passar o meu cursor nesse ponto, eu não vou clicar, e só de fazer isso, o SketchUp já percebe que eu quero esse alinhamento. Então ele mesmo já cria aqui um eixo de alinhamento temporário, que vai me ajudar a posicionar a janela. Então eu vou clicar agora em qualquer lugar, vou indicar aqui que eu quero vir para baixo, e agora está feito aqui esse retângulo, que vai ser a minha janela, e a parte de cima está alinhada com a parte de cima da casa. Para fazer essa virada da janela, eu clico nesse ponto. E aqui, em vez de basicamente clicar em qualquer lugar, eu vou passar o meu cursor aqui, porque só de fazer isso, o SketchUp já entendeu que eu quero manter esse alinhamento. Então, realmente, o snap do SketchUp é muito inteligente. E agora, só tomem cuidado para quando vocês criarem esse retângulo, vocês não saírem do eixo. Se eu fizer esse retângulo aqui e ele ficar verde, é porque ele está acompanhando um eixo que eu não quero. Quero que ele fique aqui vermelho, acompanhando o eixo vermelho, que é o que vai dar a direção correta. Então, fazendo dessa forma, eu tenho esses 2 retângulos alinhados. Agora, eu posso usar aqui o Push-Pull. Né? Se eu der um duplo clique, ele vai manter esse último Push-Pull que eu já usei. Posso dar um duplo clique aqui também, e ele vai afundar da mesma forma essas 2 janelas. E eu agora vou usar aqui a minha borrachinha para apagar essa linha aqui embaixo e essa linha aqui em cima. Para fazer essa chaminé, na verdade, não é tão complicado. A gente só tem que tomar bastante cuidado com os eixos. Então, eu vou usar o comando linha. E vai ser mais fácil se a gente fizer essa chaminé colada nesse plano aqui. Isso vai evitar algumas dificuldades. Eu vou basicamente clicar em qualquer lugar aqui dessa aresta. E aqui é muito importante que eu suba acompanhando o eixo azul. Então, vou clicar aqui em qualquer lugar. E agora que eu tenho que tomar cuidado, porque eu quero fazer o perfil dessa chaminé e eu tenho que verificar qual vai ser o melhor eixo, se é o verde ou o vermelho. No caso, vai ser o verde. Agora, eu recomendo que vocês olhem isso de vários ângulos até realmente vocês acharem a direção correta. Eu quero manter o alinhamento aqui dessa lateral. Então, eu vou usar aqui no comando no eixo verde. Depois, eu vou clicar novamente no azul, até pegar um pontinho lá embaixo de novo. E o que eu fiz foi basicamente uma face nova, alinhada com a lateral da casa. Então, é muito importante que vocês prestem atenção aqui nos nossos eixos, né, azul, vermelho e verde, para ver se está indo para o lugar certo. Feito isso, é bem simples. Eu vou usar o meu Push-Pull para pegar esse volume e jogar ele mais para cá. E também para afastar essa face da lateral, já que a chaminé tem um afastamento, eu vou manter o Push-Pull, vou clicar nessa face e vou jogar até onde eu quiser. Eu posso até voltar um pouquinho até onde eu achar melhor, posso até abaixar um pouco a altura ou levantar mais, como vocês preferirem. E no final eu vou usar a borrachinha para apagar essas 2 linhas e eu tenho aqui a minha chaminé feita e essa segunda casa já está feita.